O mapa da posse, sem medo de ser feliz, por Kátia Vivas. Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Meu nome é Kátia Vivas, eu sou astróloga e taróloga e você está no canal Astros e Cartas, numa edição especial, vamos dizer assim, para falar sobre o mapa da posse, tá? Da posse presidencial ocorrida agora no dia 1º de janeiro. Eu deixei passar um tempinho porque eu queria ver algumas outras coisas antes, né? E é muito interessante, eu queria deixar claro para vocês que o mapa da posse podem ter vários mapas da posse circulando por aí, como já tem, né? E a escolha da data da posse, ou melhor, a escolha do horário da posse, para mim é fundamental. Eu utilizei o horário em que, né, o senador Pacheco, né, como chefe do Senado, né, como presidente do Senado, melhor dizendo, e do Congresso, ele profere, né, ele diz, ele empossa, né, o Luiz Inácio Lula da Silva e o Alckmin nos cargos de presidente e vice-presidente. E esse horário foi exatamente às 15h05, tá? Por que eu falo isso? Porque, para mim, o mundo é criado pelo verbo, né? Então, no momento em que ele fala as palavras, funciona como um momento de criação daquilo dali, tá? Daquele momento que a gente está especialmente falando, né? Isso é muito comum em astrologia, saber qual é a hora melhor de dizer isso. Você tem que escolher a hora que representa aquilo que você quer falar sobre, né? Então, por exemplo, no mapa mundial, determinados ritos, eles são importantes para entender isso daí. Alguns vão fazer no momento em que ele recebe a faixa, que tem seu significado também, é verdade. Eu já acho que, nesse caso especialmente, a faixa, ela é uma derivação desse primeiro mapa, ela é uma progressão desse primeiro mapa. Mas aí é só astrologuês, tá? Vamos ao que interessa, que é o mapa da posse. Bem, já falei do horário para vocês, portanto, esse mapa da posse, ele vai trazer algumas situações bastante importantes, né? A primeira dela é um mapa que vai ter o ascendente em touro, né? E com Urano e Lua, ainda aqui na casa 12, muito próximos desse ascendente. Eu acho que isso vai ter uma representação muito grande, porque nós estamos falando, o que touro fala? Fala de valores, né, aquilo que eu valorizo, consubstanciação, ou seja, na verdade, o signo de touro, ele traz a substância, ele dá o corpo, né, mais do que qualquer outra coisa. E fala sobre economia, né, sobre as nossas necessidades básicas de respirar, se alimentar. É o corpo, é aquilo que dá forma, né? Você nasce em Áries, mas você toma o seu corpo e se alimenta em touro, tá? Então tem um significado muito grande, portanto, o regente desse mapa vai ser a nossa querida Vênus, que está muito bem incrustada lá na casa 9, super bem elevada, né, no signo de Capricórnio, juntamente com Plutão e Mercúrio. Olha, gente, isso para mim tem um significado muito grande. Primeiro que a casa 9 é uma casa de elevação. O signo de Capricórnio é um signo de elevação, tá? Elevação que eu digo o quê? São as melhores... quando o signo de Capricórnio representa a maturidade, né? É quando você está pronto, né? Quando você está completamente feito, né? É elevação por isso, é o mais alto que se pode chegar. Então, isso para mim é muito interessante. E juntamente com Plutão, tem um significado não só importante dentro da economia, né? Como também da sociedade, porque Capricórnio é o signo da sociedade constituída, das instituições. E o regente disso daí tudo que eu estou falando, né, o nosso Saturno, ele está lá grudadinho no meio do céu em Aquário. Você eleva para servir, né? O Aquário é o signo da coletividade. E é interessante que faz uma receptação, ainda que em quadratura, mas as quadraturas são desafiantes, mas não necessariamente são difíceis, sim, mas não necessariamente impossíveis, porque na verdade é um tipo de aspecto que faz você caminhar em direção a, né? Você tem que resolver aquele impasse, aquela negociação, aquele desafio, tá? Então, ainda que alargado, ela faz também, né, uma quadratura aí com Urano e a Lua, tá? Então, as reivindicações, os direitos do povo vão ser realmente muito respeitados.
Um Saturno no meio do céu, algumas pessoas colocam como uma coisa difícil de chegar, demorada. Mas o trabalho é árduo, sem dúvida nenhuma, tá? Mas para mim, um Saturno incrustado no meio do céu, ainda mais no signo de Aquário, na verdade, né, se a gente parar para pensar quem subiu a rampa com ele, né? Na verdade é isso, é um governo a serviço do povo, tá? A serviço da coletividade. Tá, podem dizer o que quiser, mas eu estou lendo a representação que isso significa. Claro que nuances existem. Não estou falando que esse mapa aqui é um mapa tranquilo. Bom, mas ele é um mapa muito, muito realista, até porque Saturno, ele é a real, né? Não tem muito como fugir, né, da real. E outras coisas aqui vão contribuir muito para esse sentido que a gente quer dar aqui. Bom, falei aqui da responsabilidade social, representada por esse Saturno no meio do céu, né? A presença da Lua conjunta com Urano, né, próximo ao ascendente, fala para mim de ousadia, né, de fazer coisas diferentes, ousadas, porque Urano no signo do Touro, no signo de Touro, ele está revolucionando o quê? A forma como você se alimenta, a forma como você ganha seu dinheiro, né, como você investe seu dinheiro, porque Touro tem essas representações todas, né? No ascendente, quer dizer, realmente você é um signo de valorização. Então, se ousar nessa valorização, coisa que a gente viu muito prejudicada nos últimos 4 anos, principalmente, tá? O nosso complexo de vira-lata vai chegar às alturas no governo anterior, principalmente numa coisa de ressentimento, né? Exatamente, de ressentimento. Eu acho que o último governo representou, pelo menos no meu entender, né, o governo do ressentimento, né, da negação com relação à individualidade das pessoas, a pluralidade de existir nesse mundo, né, e reduziu tudo isso a uma coisa muito pequena no meu entender, tá? Bom, algumas pessoas têm falado muito, né, porque o mapa da posse ele está marcado justamente por 2 planetas importantes, como Mercúrio e Marte, estarem retrógrados, tá? As pessoas têm uma má vontade muito grande com a retrogradação. Quando a retrogradação é uma percepção, porque o planeta ele não vai voltar no espaço, né? Ele não vai voltar para andar para trás. Isso não, é a nossa visão com relação a eles. E para mim isso tem uma significação muito grande, né? Porque não necessariamente os planetas, quando estão retrógrados, eles estão falando de dificuldades, de reveses. Sim, até pode. Mas para mim tem o sentido do revisar alguma coisa. O para mim, a retrogradação é o revisar, refazer, né? Mas de uma maneira diferente, porque eu olharia isso daí, principalmente porque Plutão está conjunto a Mercúrio e a Vênus, que é regente do ascendente desse mapa, de recuperação, né? De restabelecimento. Né? Restabelecimento do quê? Né? Restabelecimento da nossa natureza, né? Do nosso pensamento, né? Da nossa força, da nossa vontade, da nossa identidade. Né? Também reunião estaria, né? Dentro dessa conotação, revogação, reabilitação. Revogação tem muitas para fazer, né, gente? Reabilitação e resgate da nossa própria vida, né? Não podemos esquecer tudo que aconteceu muito recentemente, como as questões relativas à Covid, né? Bom, eu queria ainda falar, né, dentro dessa questão toda, que a Vênus, como regente do mapa, ela vai reger justamente a primeira casa, onde está esse Marte, né, em Gêmeos retrógrado. Então, revisar a forma de falar. Uma das coisas que a gente pode observar em todas as posses dos ministros, né, é uma nova maneira de falar, muito mais de reunião, né? Vênus, ela mesmo em Capricórnio, e principalmente em Capricórnio, onde ela está exaltada, ela restabelece o diálogo institucional, ela restabelece uma nova conversa, né? Uma nova não, mas ela revisa as conversas, né? Revisa a forma de falar. Olha o Mercúrio aí também, né? Na sua retrogradação, tá?
E a casa 1 é a casa da ação, é a casa de como a gente se mostra. Então a gente está recuperando, revisando a nossa forma de se mostrar ao mundo, tá? E também na casa 6, né? Que ela também está aí, portanto, na casa 6, que é a casa do serviço, tá? Então, é realmente este governo, né? Essa ação, né? Ligada a servir, né? A estar a serviço da saúde, a estar a serviço, né, das nossas mazelas do nosso cotidiano, das coisas do dia a dia, tá? Isso eu acho muito importante falar. Aí vai ter uma série de aspectos que eu quero falar com vocês, né? Um deles é com relação às duas figuras, né? As duas configurações astrológicas que se formam no céu, tá? A primeira delas é esse retângulo místico maravilhoso que tem aí. O retângulo, vocês podem observar aí, né? Ele é formado justamente por dois trígonos, né? E aí, no caso, esse trígono ligando a Lua e Urano ao Sol, né? E o outro trígono é ligando a Lilith, olha só que interessante, ao nó do sul, tá? Em Escorpião, que é aquilo que a gente traz de habilidades já constituídas, de coisas que a gente já conhece e das coisas que a gente precisa jogar fora, os vícios que a gente precisa jogar fora também. E dois sextis, tá? Esses dois sextis ligam o Sol a justamente o nó do sul e a Lua e Urano e também o nó do norte a Lilith, tá? E também para dar dinâmica a esse retângulo místico, né? Que é como se diz, um aspecto, né, amplo de estabilidade de uma série de coisas que a gente vai falar aqui. A gente vai ter também as oposições entre Sol e Lilith e Urano e Lua ao nó do sul, tá? O que esse aspecto, né, quer dizer, né? Ele é um aspecto benéfico, tá? Desde que você vença os desafios das oposições, como eu falei. Ele fala de estabilidade, uma estabilidade mais ampla, tá? Os sextis vão falar da gente ter mais foco na comunicação e os triângulos, como eu falei antes, fator, né, de estabilidade, tá? Esse aspecto ele vai representar um esforço contínuo, né, para a gente transformar as tensões geradas nesses aspectos aí, né, essas oposições internas, né, em harmonia, sem permitir que as diferenças apareçam. Ou seja, você vai tentar, é um esforço em que você consiga reunir, você trabalha essas tensões que está presente, né, dentro dos conflitos, dentro do próprio governo, né, que se coloca isso muito claramente, né, porque você vai ter pessoas de diferentes formas de pensar no governo, né, mas tentando fazer com que esses conflitos soem mais a desafios, a estímulos, tá, a encorajamento de buscar soluções mais amplas e criativas, tá. Também isso fala muito de um jogo de cintura que a pessoa, o governo tem que ter com relação ao enfrentamento das adversidades, tá? No caso aqui, o que vai estar em jogo, né, nesse retângulo místico aí, tá? Eu acho que é principalmente você trabalhar as situações difíceis e desafiantes, né, de uma forma muito mais amorosa e de acolhimento, tá? O Sol em Capricórnio, ele fala muito de um amor sólido e responsável. E o Sol é o representante máximo. Então, é o olhar de uma forma mais profunda as problemáticas, as questões, as dificuldades, né? A fim de dar soluções mais acolhedoras mesmo, porque eu estou juntando Sol e Lua aí, né? Olhar com mais claridade, com mais razão, né? E tentar realmente dar uma nova conotação a essas dificuldades, né? A esses desafios. É interessante que um outro aspecto, aí, uma outra configuração se forma, que é a T-square, né?
a T quadrada, né? Em que vai unir Sol, Quirón e Lilith novamente. Então, refaz isso daí. E Quirón, né? Quirón é o quê? Quirón são as nossas dificuldades, as nossas mazelas, as nossas feridas, tá? Também ele é um aspecto tenso, de estresse, né? No primeiro momento, mas ele também pode ser um aspecto de motivação e de ação realizadora. Portanto, eu acho que essas duas configurações, elas vão trazer pra gente, né, um sentido, tô aqui com as minhas colas, né, então vamos lá, um sentido de trazer de novo, porque a individualidade de cada um de nós, a nossa iniciativa e tudo estava muito bloqueada, né, nesses últimos tempos, tá? Uma falta de valorização pelo indivíduo, pelo diferente, também era muito presente nisso, tá? E isso gerou uma certa desilusão. Quando você não tem as suas expectativas atendidas, isso gerou uma certa desilusão, um certo desalento, né? Por não se ter as expectativas atendidas, né? E aí eu acho que dentro desse propósito aqui, desse mapa, é justamente isso, é recuperar esse olhar mais carinhoso, né? Mais inclusivo, tá? Eu acho que isso está bem claro, né, gente? Isso está bastante claro, né? A gente vai ter outros aspectos muito legais nesse mapa que eu vou procurar falar em outros momentos, né? Porque senão fica muita coisa e fica um vídeo enorme, né? Mas assim, eu queria destacar principalmente um aspecto, né, que tem dos asteroides aí, no caso de Vesta, né? Que é a independência com foco maior no amor. E Netuno vai fazer um aspecto muito legal nesse mapa também, né? Netuno está muito ligado às questões de acolhimento mesmo, né? De você sentir a dor do outro, de você trabalhar em prol, né, do acolhimento em relação aos doloridos, aos feridos do sistema, tá? Bom, tem muitas coisas aqui para falar, né? Mas eu queria deixar assim claro que para mim esse mapa da posse marca justamente essa reviravolta em você ver os mais necessitados, né? Voltando a ser o centro ao atendimento. Aí a gente vai conversar em outros momentos sobre essa sombra que é o mercado por trás disso daí, e a gente vai falar e tentar entender de uma maneira um pouco mais assim, de agregação e não de desagregação, como muitos querem falar, porque existe uma corrente aí que pesa muito a mão quando fala na oposição entre mercado e social, né? Entre economia e sociedade. Quando, na verdade, elas não são feitas sozinhas. Elas são feitas porque a economia é feita justamente pelo social. E o social, né, tem que... a gente está precisando de uma redistribuição, né, do que se ganha nesse país, né? Não dá para... Essa desigualdade, ela realmente precisa desaparecer ou, pelo menos, encurtar o seu caminho aí. Bom, gente, olha, eu fiquei muito animada com o mapa da posse, né? Eu acho que tem desafios, sim, sem dúvida nenhuma, né? Mas são desafios que a gente tem capacidade suficiente para conseguir resolver, né? Chegar a acordos, desde que exista boa vontade e amor. Amor é sempre a palavra-chave, tá bom? Bom, um ótimo início de governo para vocês, e a gente vai atualizando isso, porque esse mapa, ele na verdade vai gerar outros mapas depois. Mas a gente fala disso no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem todos com Deus e felicidade, enfim. Tchau, tchau!